gringos e gringas, esse é mais um Pode Gringar. E antes de apresentar a minha convidada bem especial que tá aqui, que eu não sou formada em primeiros socorros, mas eu tô aqui nervosa, porque ela está com seus 9 meses, só algumas semanas, né, porque mãe fala semanas, né. Só Literalmente. algumas semanas aqui gravando conosco e eu tô aqui, ó, tremendo na base. Eu quero agradecer a Camila Beauty Care que está comigo nesse projeto. Muito obrigada, Camila, um sucesso para você. Gente, vou apresentar minha convidada de hoje, que é a doutora Larissa Salvador. Prazer, doutora Prazer. Larissa. Muito obrigada por estar aqui O prazer conosco. foi meu, que a Thalia decidiu esperar, né, que a gente estava naquele impasse se vai dar ou não dar, mas ela esperou. Thalia tá no forninho. Uhum. Gente, essa Thalia tá demais. Ela tá ali, ó, princesa, aguardando o momento dele, Aproveitando. dela. Literalmente aproveitando, esperando. Já deu não sei quantos ataques de coração no povo nessa última semana, mas ela falou: "Não, vamos esperar, Eu porque". fico só acompanhando os stories. Aqui, nessa eu chamei a doutora, né, falei: "Vamos lá que não sei o quê, pra contar a sua história". Gente, eu fiquei todos os dias eu olhava os stories pra ver se a Thalia ainda estava no forno. Ai, Tá bem assim. doutora, me conta a sua história, da onde você veio, o que você fazia no Brasil. Ai, gente, bom, vamos lá. Eu sou carioca com muito orgulho, obrigada. Eu nasci em Madureira e eu cresci bom, o último endereço que eu morei no Rio de Janeiro foi em Olaria, no Complexo do Alemão. E eu vim pra cá, para os Estados Unidos, com 11 anos de idade. Então a última coisa que eu fiz no Brasil foi jogar futebol na escola. Ai, adorava. Eu amava handball, eu gostava de handball. Eu amava jogar futebol, já dancei no grupo da escola, sempre amei dançar. Também já briguei muito na escola, foi assim que eu aprendi a lutar, que hoje eu faço jiu-jitsu. Enfim, Te levou para o caminho muito bom. eu acho, viu. Eu Mas acho. lá no Rio a gente tem que saber um pouco se defender, não É adianta. necessário. E eu acho especialmente às vezes quando você é mulher, a pessoa acha assim: "Ah, mas a menina". Gente, vou te falar uma coisa, se colocasse a mão em mim, eu ia revidar. Era a lei do parquinho. Então, sempre foi Não se assim. mete comigo não, meu bem. Exatamente. E, bom, eu passei 11 anos da minha vida, fui alfabetizada no Brasil, no Rio de Janeiro, e por razões bem complicadas lá no Brasil, minha família decidiu vir pra cá, para os Estados Unidos. E o nosso primeiro lugar que a gente morou foi em Los Angeles, na Califórnia. Nossa, e como é que foi pra você essa diferença com 11 anos? Eu acho que logo que eu cheguei, tinha toda aquela expectativa assim de estou indo à Disney. Só que eu fui na Disney logo no dia seguinte que a gente chegou e isso já acabou. E aí eu falava, tá, gente, mas minha família, porque a gente ficava muito na casa da minha avó, tia, tio, primos, e do nada não tinha mais Acabou. ninguém. Então eu acho que isso sempre foi um choque muito grande. Aí as pessoas falam, tá, Larissa, mas você veio com seu pai e com a sua mãe. Tá, gente, mas quem me criou por muito tempo, por conta que meu pai e minha mãe estavam trabalhando um tempo, foi a minha avó e minha tia. E agora elas não estavam mais aqui. Eu não tinha mais os meus primos. Então foi um choque muito grande. A minha mãe não se adaptou inicialmente muito bem à Califórnia, então foi um outro choque familiar. A gente tinha conhecidos, tinham pessoas que estavam ali dando o suporte que podia? Tinha. Só que não era família, não era o seu país, não era a sua língua. E pelo fato de eu ser a mais velha, eu sempre coloquei muita pressão em mim mesma. Então, eu assistia um canal em espanhol, porque a novela Uga Uga estava passando na Univision. E quando eu estava no Brasil, minha mãe não tinha deixado eu assistir. Então, agora era a minha oportunidade Já assistiu o Gaúga. de assistir. E o resto, eu sempre assisti em inglês, tentando aprender, focando em aprender. Porque eu senti assim, meus pais fizeram esse sacrifício por mim. Então, eu tenho que fazer valer a pena. Sim. Meus pais nunca jogaram isso na nossa cara, nunca falaram isso, mas eu sentia isso, então eu estudava muito, corria atrás de aprender inglês, chegava em casa da escola, tentava aprender mais inglês, e foi esse o início por mais ou menos 6 meses. Entendi. Só que aí tudo mudou porque a gente chegou aqui em julho, mais ou menos, e no mesmo ano aconteceu o 11 de setembro, Nossa, você chegou então no 2001.
Nossa, no mesmo ano do 11 de setembro. Literalmente. E eu me lembro da situação porque eu tava na escola e do nada todo mundo correndo, aquele auê todo, e falando, não, porque 2 aviões entraram nas Torres Gêmeas. E eu pensando, gente, isso não vai acontecer nos Estados Unidos. Jamais, né? Porque assim, eu saí do Rio de assistir tiroteio pela minha janela, nunca que um avião vai entrar dentro de um prédio. Não. E foi aquele auê todo, e era 9 de setembro, e as escolas fecharam cedo, todo mundo saindo correndo, desespero, todos os aviões, né, aquela escala toda parando, o país todo em estado de emergência, Sim. porque, pô, Nova York, Los Angeles seria uma outra, né, cidade de... Um potencial pra isso. Exatamente. Miami, Washington, D.C. Aí ficou naquele nervo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi assim que os 3 primeiros meses aconteceram nos Estados Unidos. Literalmente. Nossa, que reboliço. E mudou toda a história do imigrante depois disso. Tudo. Você sentiu muita diferença por ser imigrante depois disso? Ou não? Porque eu sei que, tipo, pra tentar visto, depois disso mudou bastante. Mas pra imigrantes que já estavam aqui... Eu acho que pelo fato de eu estar aqui tão pouco tempo, eu não posso te falar se sim ficou diferente ou não ficou diferente, porque pra mim, com 11 anos... Até porque... Isso que eu ia falar. Até porque é 11 anos. Exato, não impactou tanto a minha vida. Sim, entendi. E eu acho que quando você vem aqui pequeno, quando você vem pra cá pequeno, a sua ficha ainda não caiu sobre como que as decisões dos seus pais vão te afetar. Sim. E eu acho que hoje em dia eu tenho muitos clientes que vêm sentar comigo pra falar que, nossa, entrei pela fronteira pra dar um futuro melhor pros meus filhos. E muitas pessoas que estão vindo agora não entendem que entrando pela fronteira é a pior possibilidade, porque muitos pais decidem que eles não vão comparecer à corte porque eles realmente não têm como se legalizar no país. Só que isso vai afetar não só você como adulto. Você não indo pra corte, você vai ter uma ordem de deportação, mas os seus filhos também vão ter. Ah, entendi. Então, isso afeta todo o futuro deles. Então, no caso, se o pai e a mãe decidirem entrar pela corte, Pelo caicai, pela pelo fronteira. caicai, pela fronteira, ele tem que se apresentar Sim. na imigração toda vez que for chamado. Sim, só que assim, Porque tem pessoas que eu sei que tomam a decisão de não ir. exato, e eles não vão, e como uma pessoa que passou mais de 10 anos da minha vida indocumentada no país, eu entendo que é uma escolha de cada um, porque eu entendo que as pessoas vêm por várias razões, Sim. tá? Só que desse lado aqui, quando eu tenho que explicar o procedimento do que acontece... Você é advogada. Exatamente, eu sou advogada de imigração, licenciada aqui, fiz direito aqui nos Estados Unidos. Você tem que explicar que, ok, você não comparecer na sua corte, na frente do juiz, mesmo sem você ter caso, mesmo... Você vai receber uma ordem de deportação. Você recebendo aquela ordem de Mais deportação... cedo ou mais tarde. Exato. Entendi. E você pode até não saber que você recebeu, porque você não compareceu. Mas é o chamado de ordem de deportação na sua ausência. Sim. Você vai receber. Tá ali na sua ficha pra sempre. Só que afeta os seus filhos. Porque a pessoa fala assim, tá, doutora, mas se eu não for... Eu falei, tá, você pode não ir. Mas vai ter essa ordem. Tá, mas como que afeta? O seu filho não vai ter benefício pra poder ir pra faculdade. Tá, mas eu posso pagar pela faculdade. Show! Meus pais pagaram pela minha faculdade. Entende? Porque na época eu ainda era indocumentada, não tinha DACA. Não tinha um processo que eu podia fazer pra ter o meu social, pra ter minha permissão de trabalho. Então, foi um milagre eu conseguir ir pra faculdade na época que eu fui. Só que hoje, tá, os seus pais podem pagar. E depois? Como que o seu filho vai conseguir um emprego na área que ela decide estudar ou ele decide estudar? Tá, doutora, mas se meu filho no futuro decidir casar, né? Se casaram com um cidadão americano, você ainda tem uma ordem de deportação. Mas acho que até chegar nesse momento do casamento, ela já ficou restrita a fazer muitas coisas. Muitas coisas. E antes da doutora Larissa entrar nessa faculdade e se tornar a doutora Larissa, o que a Larissa fez, pessoa? Olha, a Larissa, a pessoa, chorou muito por muito tempo. Aqui é terra que a gente chora e mãe não vê. Exatamente. Não, mas
a gente saiu da Califórnia e viemos pra Flórida. Minha mãe não se Sim. adaptou muito bem. Então, a gente pegou um Volkswagen de 1989 e literalmente dirigimos durante o inverno do sul da Califórnia pro sul da Flórida. Uma semana de viagem. Nossa. Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E quando a gente chegou aqui, por, assim, Deus, uma amiga da família estava viajando para Boston, então tinha um quarto disponível na casa. E foi assim que a menina do Complexo do Alemão foi morar em Boca Raton. E eu fiz middle school, né, que é o primário. É tipo primário. Na Boca Middle, que é em Sim. Boca. E foi uma experiência ótima, porque foi ali que eu comecei a fazer serviço comunitário. E foi o meu primeiro prêmio presidencial. Ah, que legal. Foi bom me envolver na comunidade e tudo mais. Isso, middle school é primário, isso. Uhum. E depois, o segundo grau, eu fiz na Boca High. Sim. Na Boca High, eu fazia corrida, fazia cross country and track, que é longa distância e curta distância. Sim. E eu também fui capitã de batalhão do programa naval que tinha na Boca High. E esse programa fez toda a diferença na minha vida, porque me abriu várias oportunidades. Tinha uma conselheira na Boca High que, assim, fez um milagre para minha existência aqui. Porque eu acho que quando você está chegando na hora de se formar, que está na hora de você ir para a faculdade, é quando a ficha realmente cai que, eu sou ilegal. Todos os meus amigos estão indo para a faculdade. Todos eles podem aplicar para o Bright Futures, que é uma das bolsas de estudo aqui no estado da Flórida, para residentes. Todos eles podem escolher a faculdade que eles querem aplicar. Eu não podia. Então, essa ficha caindo dava um desespero, porque aí sim que começou a pesar as decisões dos meus pais. Porque eu pensava, não fui eu que quis vir para os Estados Unidos. O Rio de Janeiro é perigoso, mas eu estava feliz. Eu estava com a minha família, estava com meus primos, com a minha tia, com a minha avó. Estava com a galera e estava tudo bem. Eu não estava faltando nada na minha vida. E eu me lembro que foi difícil lidar com todas essas emoções. Eu tinha 17 anos na época. Até porque é uma adolescente, né? A gente sabe que vem a adolescência. Exatamente. Aquela onda de hormônios, né? Eu vou passar por isso agora. Minha filha tem 10 anos. Eu estou simplesmente aproveitando que ela nem saiu ainda. Aproveita. Antes de pensar nesse ponto. Mas essa conselheira da escola, eu um dia sentei e falei com ela, olha, eu sou indocumentada. Porque também a cultura do imigrante é não conversar com ninguém sobre. Não vou me expor, porque você, na realidade, não Medo, sabe. né? Exatamente. Por medo do que a pessoa possa fazer com essa informação. Exatamente. Eu cheguei pra ela e falei, eu sou indocumentada. Eu tô no topo da minha turma. Eu sou capitã da escola número 2 no país. E eu não posso ir pra escola. Não pode ir pro college. Não tem como pagar, porque é como se fosse né, estudante internacional. Enfim, eu não sei o que fazer. Ela sentou comigo. Ela literalmente aplicou para toda a bolsa de estudo que ela encontrou que não precisava de um social. Todas. Sério. Todas. E eu só descobri isso no dia da premiação da galera do último ano, que eu tava ganhando um bocado de prêmio, que eu falava, gente, eu não apliquei pra isso. O que é isso? Ela fez toda a aplicação. Ela fez todas as aplicações. Nossa, que anjo. Ela encontrou uma faculdade em Nova York que me aceitaria, mesmo sem ter social. Era uma faculdade privada. E ela falou assim, Larissa, vai pro open house que eles estão tendo. Eles estavam tendo um evento pra você conhecer a escola. Eu, pé da vida, porque eu falei, gente, pra que eu vou fazer isso? Mais uma decepção me esperando. Porque eu não vou poder. Como que eu vou fazer isso? Sem documento. A gente já bota essa barreira do documento. E o meu pai sempre falou pra mim, Larissa, vai, o não já tem. Não vai te custar nada. Eu fui, conheci o presidente e vice-presidente. E cheguei pra eles e falei, sou indocumentada. Não tenho dinheiro pra ir pra sua faculdade. Tá aqui meu resumê. E eu me lembro do presidente, o nome dele é Mark Jerome, nunca vou me esquecer. Ele riu pra mim. Ele olhou meu resumê e falou assim, Larissa, a gente acha que você é perfeita pra nossa faculdade. Nós vamos te dar uma bolsa pra você poder
ir para nossa faculdade em Nova York. Literalmente. E foi uma bolsa quase integral. O valor que meus pais precisaram pagar em relação ao que eles teriam que pagar, até mesmo para um PBCC aqui, não foi nada. E eu fiz faculdade, me formei. A minha formatura foi em Madison Square Garden, em Nova York, aos 19 anos de idade. Com um bacharelado em Justiça Criminal. Literalmente. Larissa. Nossa, meu olho enche de lágrimas. E é engraçado porque essa semana eu fui visitar uma fundação que tem em Boca chamada George Snow Foundation. Gente, meu olho enche de lágrimas. Eu acho que eu tô emotiva. Não! Eu falo isso pra falar assim, eu trabalho muito com jovens. Eu falo, gente, o seu status imigratório não decide quem você tem que ser nesse país. Não decide. Quem decide é você. É você. Porque, teoricamente falando, eu ia ser parte de uma estatística. Tá, acabei o high school e fui limpar a casa e não fiz faculdade e, enfim, frustrada, culpando Deus e o mundo, porque... Que não tem nada errado, mas não era o que você queria pra você. Exatamente. Porque se eu escolho isso pra mim, tá tudo bem. Mas o negócio é você fazer algo que você se sinta frustrada. E não só isso, é uma coisa você fazer algo porque você acha que você não tem outra opção. Que você acha que eu tenho que fazer isso porque todo mundo faz, porque eu não conheço ninguém que fez outra coisa. Porque é isso que todo mundo que segue esse... E eu falo assim, gente, se meus pais abriram mão de tanto lá pra gente vir pra cá, eu quero outra coisa. E desde os 16 anos eu queria ser advogada. Porque foi quando a ficha caiu que a nossa situação irregular no país foi por conta de um advogado que hoje está servindo pena federal por simplesmente roubar o dinheiro da galera e não dar entrada no caso. Porque a minha família tinha um caso de asilo. Fortíssimo, com provas e tudo mais. Ele simplesmente não deu entrada no caso. Nossa, então ele pegou o dinheiro e simplesmente não deu entrada no caso e sumiu. Nada, nada, nada. Então, isso também me afetou, porque isso me fez querer ser uma advogada de imigração. Porque eu falei, gente, para ele foi um dinheiro de uma família que acabou com o futuro por não sei quanto tempo e que se talvez a minha mãe não fosse minha mãe e meu pai não fosse meu pai, eu não teria tido a garra para correr atrás e mudar isso. Porque sua mãe e seu pai foram muito... Muito, sempre me apoiaram com os estudos. Sempre me apoiaram em correr atrás do que eu quero. Eu nunca vou me esquecer. Com 14 anos de idade, eu estava sentada no sofá, meu pai veio para mim e falou assim, filha, o que seja que você queira fazer na sua vida, escolha algo que seu dinheiro vai trabalhar para você e não você para o seu dinheiro. Porque senão a sua vida simplesmente vai pelo ralo e você não vai viver. Escolha algo. E eu sempre tive isso na cabeça. Sempre. E meu pai sempre falou, tá, você caiu? Não morreu? Levanta e segue. E eu vi a minha mãe. Poxa, a minha mãe, ela fez química, ela tem pós-graduação, mestrado do IME, do Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro. Sim. Então, ela tem um currículo acadêmico, assim, meu Deus. Meu pai sempre trabalhou muito e sempre foram de apoiar. Corre atrás. Quem determina o seu futuro é entre você e Deus. Ponto. Então, assim, quando eu consegui essa bolsa, quando eu consegui ir para Nova York, quando eu consegui estudar, eu ficava assim, como assim, gente? Foi a sua determinação. Como assim? E essa semana eu visitei essa fundação que, quando eu estava na Boca High, a gente sempre fazia serviço comunitário todo ano com eles. Que eles tinham uma festa perto da praia, convidavam um bocado de gente para fazer um leilão de coisas, porque o dinheiro arrecadado era para essa bolsa de estudos deles. E eu não podia aplicar para essa bolsa de estudo. Porque eu não era nem residente, nem cidadã americana e não tinha social. E eu me lembro, assim, nossa, mais uma decepção. E aí, no dia que a gente teve a nossa troca de comando no ROTC, que é esse programa da Marinha, o irmão mais novo dos dois irmãos que tem essa fundação veio pra mim e me deu um envelope. E falou, Larissa, boa sorte com tudo. Eu, ok. Quando eu abri o envelope, tinha um cartão dentro.
que ele falava que a fundação não podia doar para mim, mas que a família, do bolso deles, estava doando para mim poder ir para a faculdade. Nossa. E eu encontrei esse cartão algumas semanas atrás, que eu tenho uma caixa com todas essas coisas, assim, da vida, né, aqui nos Estados Unidos. E eu fui lá na fundação falar com eles. E, gente, foi tão bom voltar. E eu me lembro, passei um e-mail falando assim, não sei se você se lembra de mim, meu nome é Alessia, não. Ele falou, eu me lembro de você. Porque eu sempre sabia que você ia fazer... Exatamente. Que você ia fazer a diferença. Que você ia fazer o que você tinha falado que você queria fazer, de algum jeito. E ano passado eu tive a oportunidade de voltar para Boca High para falar com os estudantes lá sobre tudo isso. E a diretora hoje, ela era uma das vice-diretoras da escola. E a Miss King, Dr. King hoje, ela veio e falou assim, Larissa, eu me lembro de você com 16 anos de idade. Eu te encontrei ali fora, né, no quarteirão que tem ali. E eu me lembro de você muito chateada que você não estava conseguindo as bolsas e que você não ia poder, que o meu sonho era ir para a University of South Florida, a USF aqui. Sim. E ela falou assim, eu me lembro de você super frustrada, mas eu me lembro que você, no final de tudo, olhou para mim e falou assim, mas Dr. King, não importa, porque um dia eu vou voltar aqui e vou mostrar para você que eu me tornei advogada. Ela falou, e hoje você tá aqui, você se tornou advogada. Larissa! Mulher, você vai me fazer chorar. Literalmente. E eu tava pensando sobre isso semana passada, porque eu pensei assim, gente, se eu puder passar essa força pra minha filha, eu já tô feliz. Que ela saiba e que ela tenha certeza que ela pode, é só ela querer fazer. Se nada mais entrar na cabeça dela, que ela entenda que ela veio de um lugar de muita força de vontade. Entre eu e o pai dela, é muita força de vontade. Gente, me conta sobre a Larissa. Gente, a vida do imigrante não é fácil. Quando você escuta uma história dessa, não adianta. Isso mexe demais com vocês. Eu agradeço muito a Deus por hoje ser documentado. Agradeço muito a Deus pela minha filha ser documentada, por ter documentação. Mas, assim, a gente escuta cada história, a gente sabe de cada coisa que a gente... A gente vê que tem muita gente que, às vezes, tá fazendo algo que não deveria estar fazendo. Que se estivesse fazendo outra coisa, estaria dando o melhor de si, estaria super, super feliz. Com certeza. E é muito chato você ver imigrantes que não nasceram para fazer aquilo dali, mas fazem aquilo dali somente pelo dinheiro, mas não por amor. Mas é aquilo que você falou, determinação. Você tem que ser determinado naquilo que você quer. E faz a diferença. Faz toda a diferença. Porque, assim, você pode estar fazendo uma coisa que você não quer fazer, mas que no momento você precisa, uma necessidade. Mas se você, nisso tudo, perder a sua essência, perder o que você realmente queria, cara, a sua vida vira muito... Se você deixar, assim, é o que eu falo, é o balão dos sonhos. Agarra neles. Se for pra voar, que voe com eles na mão. Exatamente. Mas não deixe ele escapar das suas mãos. Existem os balões dos nossos sonhos. Não deixe ele escapar. Não abra mão deles. E faz toda a diferença, Voe gente. com eles, entendeu? E esse ano a gente começou um novo projeto que eu decidi, por alguma razão aí, que eu ia escrever um livro. E o título do livro é justamente isso. É A Jornada ao Topo da Gaiola de Ouro. Porque os Estados Unidos, todo mundo acha que, nossa, eu quero ir pra América. Mas as pessoas não entendem que, você vê o ouro, mas é uma gaiola dependendo de como você vem pra cá. É uma gaiola dependendo do seu tamanho. É uma gaiola dependendo do que você quer da sua vida. E, às vezes, você chega aqui e se debate com uma situação e você não tem coragem de falar assim, mas ninguém me falou. Número 1, você é você, experiências são diferentes, a maneira de encarar as coisas é diferente. Você tem que entender que, se você está saindo do seu país e indo para cá, ou indo para a Europa, ou indo para Portugal, vai ser diferente. Você vai ter obstáculos, você vai ter coisas que você vai ter que enfrentar. E isso tudo, a maneira que você enfrenta, a maneira como você vê tudo, depende de você. Porque o seu sucesso ou não vai depender de como você encara. Sim. Totalmente. E você tem que entender isso e você escolhe. Porque é muito fácil vir aqui e reclamar porque,
eu trabalho fazendo isso e só ganho isso. Ou então, fulano de tal, não sei o quê. Tá, mas o que você está fazendo para mudar o que você está fazendo com a sua vida? Como que você está sendo ativamente, como você está participando ativamente da sua vida, em vez da vida dos outros? Justo. Porque é muito fácil, na Justo. época, especialmente sendo adolescente, era muito fácil eu olhar para os meus amigos que não tinham as minhas notas, que não estavam fazendo o que eu fazia, que não tinha o currículo esportivo que eu tinha, e querer odiar a existência deles. Porque eles nasceram nos Estados Unidos. Porque eles nasceram já com a certidão de nascimento que dava para eles todo o direito de fazer coisas que eu, almejava, desejava, sonhava, e eles não estavam nem aí. Só que se eu gastasse o meu tempo olhando só nisso, ficando julgando se estava ou se não estava, eu teria perdido todas as minhas oportunidades. Todas as minhas oportunidades. E assim, eu teria finalmente chegado no ponto de talvez ser cidadã americana, mas não tinha feito nem metade das coisas que eu fiz, que eu decidi fazer, serem documentadas. E isso fez diferença. Com certeza. Porque quando as pessoas perguntam, Larissa, quanto tempo que você é cidadã? Gente, eu sou cidadã desde 2018. Foi ontem. Eu virei cidadã americana em 2018. Nossa. Então, assim, é muito recente esse último passo da legalização. E, às vezes, as pessoas não são honestas sobre a história deles imigratória. E eu não tenho vergonha de falar. Gente, eu casei com 23 anos. Isso eu ia perguntar sobre a sua vida sentimental. Bom, foi bem perturbada. Vamos lá falar sobre a vida sentimental. Bom, foi horrível no início, mas agora está mil maravilhas. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Exato. Entre mortos e feridos, alguns sobreviveram, incluindo eu. Entre mortos e feridos, eu estou viva, graças a Deus. Exatamente. Mas me conta sobre sua vida sentimental, mulher. Foi muito complicado, porque com 17 anos, eu tive um incidente que aconteceu comigo na faculdade. Eu fui estuprada com 17. E foi, assim, mega horrível, óbvio. E eu acho que as pessoas nunca imaginam, porque falam assim, Larissa, mas você era do programa militar, você era tão forte, você isso... Gente, quando uma pessoa decide te desrespeitar, não importa quem você é uma escolha dela. É uma escolha da pessoa. Então, isso mega me afetou, depressão. Meu Deus. Foi o Sério? final da picada de tudo. Foi por com muito tempo. 17 anos. Aham. Numa faculdade? Na faculdade, quando eu tava em Nova York. E foi assim. E pra você lidar com isso depois, Quem Larissa? lidou? Mas quem lidou? Eu passei 2 anos, talvez 2 anos e meio sem lidar. Mas você conseguiu falar com alguém sobre Com isso? Por muito tempo eu não falei com ninguém, com os meus pais, com counselor da escola, com ninguém. E o problema é que, além do evento, dos 2 lados da minha família tem alcoolismo. Então, eu literalmente era uma estudante excelente, de segunda até quinta-feira. Eu era animadora de torcida pro time de basquete, de segunda até sábado, que eram geralmente os treinos e os jogos. Joguei futebol americano, gerenciava o time de voleibol, e aí chegava sábado à noite, eu enchia a cara para esquecer tudo que tinha acontecido comigo. Então, eu usei por muito tempo o álcool para não ter que lidar, para poder esquecer, para não lidar com os problemas, não só com os problemas do fato que tinha acontecido, mas também de todo já o peso de tudo que já tinha acontecido sobre faculdade, sobre me sentir presa no país, sobre até mesmo estar na faculdade, mas ficar assim, tá, mas e depois quando eu terminar? Pra onde que eu vou? O que eu vou fazer? Gente, que carga, meu Deus. Então, por muito tempo, eu não falei com ninguém. Até que... E quando você decidiu falar sobre isso? Eu decidi... Depois da faculdade, eu terminei a faculdade com 19. E aí eu decidi fazer um seminário na Califórnia, por 2 anos. Que eu falei assim, gente, eu preciso que Deus me prove que ele realmente é Deus, porque até agora tá uma merda. E eu também
falei assim, tá, é muito fácil meus pais falarem sobre a crença deles, mas isso precisa ser real pra mim. Então, eu passei esses 2 anos. E durante esse período lá, foi quando eu tive uma depressão horrível. Minha avó, que era a minha avó que praticamente me criou no Rio, ela faleceu e eu não podia ir. Meu pai teve problema de coração aqui. E tudo, de repente, estava borbulhando. E foi quando um dos professores falou, Larissa, faz uma terapia, fala com um médico. Se você precisar tomar remédio, não tem problema. Porque também o brasileiro tem aquele negócio, né? Não vou poder tomar remédio, porque se eu tomar remédio eu vou ficar dependente. Tinha toda aquela estigma sobre depressão e tudo mais. E eu falei, tá, eu vou. Ele falou, Larissa, se Deus colocou médicos no mundo, é pra gente usar. Então, Concordo. foi essa a primeira vez. Eu tinha, na época, 20, quase 21, que eu finalmente conversei com alguém e falei tudo o que tinha falou acontecido. Sobre todos os acontecimentos. Tudo. Eu faço terapia hoje. Eu também, minha filha. Já não sei quantos anos que eu tô nessa. E é a melhor coisa que eu faço. É o dinheiro melhor, o melhor investimento que eu fiz Totalmente. comigo mesmo foi a terapia. Melhor do que meu aluguel, vou te falar. Melhor do que meu aluguel. Porque, gente, todo mundo precisa. Não tem como você... É o que eu falo, melhor do que o aluguel, né? Não tem como você morar numa casa se você não consegue morar nem dentro de si mesmo. Exatamente. Exatamente. E é desconfortável quando você não está bem. Você pode estar numa mansão. Você não está bem, você não está feliz. A estrutura toda está corroendo e se desmoronando e tudo mais. Então, essa foi a primeira vez que eu consegui conversar sobre o que tinha acontecido. E realmente respirar, porque eu tinha pesadelo, enfim. Horrível. A gente não precisa falar desse assunto. Só que, logo após disso, veio meu primeiro marido. Que, assim, no papel ele era maravilhoso, charmoso. No papel que você fala, assim, na porta-retrato? No porta-retrato. Ok. No porta-retrato. Porto-riquenho italiano, nasceu em Nova York. Ai, mistura que não dá certo, não. Porto-riquenho com italiano, pelo amor de Deus, sangue de Jesus. Exatamente. Me desculpa, galera. Exatamente. Me perdoe. Super, assim, nossa, charmoso, super. Sim. Não tinha como você conhecer e não gostar. Me desculpa quem se sentir atingido com esse meu comentário, mas, gente, só quem conhece sabe que a galera é difícil de lidar. Muito. A cultura é diferente. Aí fala. E não era nem... Hoje, eu sinto muita pena dele, porque eu sempre entendi o porquê que ele era do jeito que ele era. O pai é alcoólatra, a mãe tinha os problemas dela. Só que chega um ponto na sua vida que depois dos 18 anos, as suas escolhas são seus problemas. Sim. Você não pode continuar culpando os seus pais por tudo. Você não pode repetir aquele ciclo. Especialmente quando você sabe. Sim. Exatamente. E foi assim, a gente casou, 3 meses depois, tudo mudou. Foi uma mudança assim, tudo mudou. Sério? Muito vício de videogame. Então, jogava altas horas. Eu casei e tava indo dormir sozinha. Literalmente. Vou engolir a saliva. E aí, foi piorando. O dinheiro desaparecia da conta. A nossa poupança, eu apliquei pra ir fazer direito. Sim. Que eu apliquei pra Nova Southeastern, aqui em Fort Lauderdale. Fui aceita. Na hora de eu pegar o dinheiro da poupança que eu tinha colocado lá pra esse propósito, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ele sumiu com o dinheiro. Ele sumiu com o dinheiro. Desapareceu com o dinheiro. Sabe-se lá Deus fazendo o quê? E nessa época, como estava tudo muito apertado, a gente foi morar com os meus pais para poder segurar as pontas do gasto que ia ter com a faculdade e tudo mais. E era horrível, porque ele não desistia. Era videogame, dinheiro desaparecia. E problemas. Até aí eu falava assim, não, daqui a pouco vai mudar. Vai mudar. Chegamos no meu último ano da faculdade, a gente se mudou para o nosso próprio apartamento, de novo, em Boca. O dinheiro desaparecia. E um dia, ele veio me falar que tinha saído do trabalho. Pediu demissão.
Aí eu, tá, mas na minha cabeça, né? Gente, se ele parou de trabalhar, agora realmente a única pessoa que traz dinheiro sou eu. Já era só eu e agora só eu de verdade. Literalmente. Literalmente. Aí ele, não, eu quero voltar pra escola. Eu falei, tá, se você vai voltar pra escola, eu te apoio, total. Ele falou, não, vou fazer Uber pra ajudar. Tá. Eu tinha uma amiga que trabalhava na FAU. Ela sentou com ele pra ajudar a aplicar e tudo mais. Ele ganhou uma bolsa que cobria tudo que ele queria fazer, tá? Aí tá. Tô vendo. Eu saía de casa cedo. Eu começava a trabalhar às 5h30 da manhã. Saía do trabalho 2h30. Pegava um trem. Depois pegava um ônibus. Tudo isso em Nova York? Não, aqui já. Aqui em Boca Já Raton. aqui em Boca. Tá. Aham. Que é indo agora pra faculdade em Fort Lauderdale. Ah, ok. Todo dia isso. E a gente só tava com um carro. Então ele tinha que me pegar no final do dia. A escola terminava 10h30 da noite. A gente voltava de Dave pra Boca. Já era 11 e pouca. Pra dormir pouco, pra acordar no dia seguinte. E esse ritmo todo. E aí, finalmente, eu comprei um carro pra mim. E eu ficava achando estranho que eu chegava em casa. A casa tava uma sujeira. Não via livro de escola. Não via nada da faculdade. Nada. E foi nessa. E eu perguntando, como é que tá na escola? Tá bem. Tá bem. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Até que um dia, eu falei assim, eu acho que você acha que eu sou palhaça. Deve estar escrito palhaça na minha cara. Porque até agora você não me falou nada sobre a escola. E eu não vejo nada da escola. E você não ajuda em casa. E eu trabalho igual uma condenada. Eu estudo igual uma condenada. E nada. Ele virou pra mim e falou assim, eu não posso te falar sobre a escola. Porque já faz meses que eu não vou. Ah, ok, tudo bem, tá certo. Errada tô eu. Gente, eu nunca vou me esquecer, porque era Thanksgiving 2017, tá? Me subiu uma raiva. Falei assim, o quê? Não, porque tá sendo muito pra mim fazer Uber e ir pra escola. Ah, sua escola que é online? Que você nem precisa comparecer presencialmente? Nossa, gente, me subiu uma raiva. Eu falei assim, olha só. Essa é a última vez que você me faz palhaça. Porque da próxima eu te mato. Meu Deus. Já estou fazendo advocacia com esse propósito. How to get away with murder? Olá. Tá? Porque, mano, não existe isso. Não existe você simplesmente fazendo outra pessoa de trouxa. E aí as coisas desenrolando mais. E como é que foi o término disso? Minha filha, ele foi pra terapia, né? Não, vamos fazer terapia de casal. Um dos pontos era o dinheiro que não aparecia, as mentiras e tudo mais. E na terapia ele se fazia super de santo, não sei o que lá. Até que várias coisas começaram a não bater. Várias. Além das coisas que já não estavam batendo. Até que um dia a terapeuta falou, minha filha, divorcia desse homem, pelo amor de Deus. Não, aconteceu um fato gravíssimo na nossa casa. Sério? Que eu liguei pra minha terapeuta e ela falou assim, Larissa, eu tava esperando você perceber, o seu marido, ele é um sociopata. Se eu fosse você, eu começaria a me desvencilhar, porque o momento que ele perceber que não te engana mais, as coisas vão piorar. E as coisas pioraram. Ele ia pra casa da minha mãe, chorava, falando que eu não queria mais nada no nosso casamento. Sendo que as coisas que aconteceram na nossa casa chegou ao ponto que eu dormia com uma faca debaixo do meu travesseiro. Esse foi o nível que escalou em casa. E eu tinha, assim, ataques de pânico. Eu fui parar no hospital. Os meus professores na faculdade estavam perguntando o que estava acontecendo, porque eu não estava conseguindo dormir à noite. Então, eu cochilava na aula à noite, no meu último semestre da faculdade. E só piorando. Minha filha, você lutou muito pra se formar, isso sim. Pra sobreviver. Que luta! Pra sobreviver. E aí, um dia eu falei, não dá mais pra você dormir no quarto. Você tem que dormir na sala. Não dá. E um dia,
foi um sábado, eu acordei. Minha mãe começou a passar na minha casa de manhã. Porque eu tava mal e eu não tava contando pra ninguém o que tava acontecendo na minha casa. Pra Mas ninguém. sua mãe sentiu de alguma maneira. E minha mãe começou a ir lá em casa pra ter certeza que eu tava tomando o café da manhã, que eu tava me alimentando, porque eu perdi muito peso. Nossa. A minha adrenalina tava, assim, o tempo todo nervosa. Sim. E um dia, ele simplesmente acordou de manhã, eu me lembro, ele batendo as portas das coisas lá em casa. E saiu porque ele arrumou um trabalho lavando carro numa concessionária. À noite, quando ele chegou, ele não percebeu que minha mãe estava lá. Porque na frente da minha mãe, ele sempre se comportou. Ele chegou batendo porta, não sei o que lá. Quando viu minha mãe, deu pra ver aquela mudança, assim, Ai, palpável na pessoa. a afeição dele mudou. Total! Sabe uma pessoa que é possuída e você vê a mudança? Literalmente assim. Aí ele foi no quarto, pegou uma bolsa, colocou roupa e sumiu. Saiu de casa. Quando ele saiu, foi a primeira vez que eu consegui respirar, assim, de você ver o ombro, assim, descer. E eu comecei a chorar de, assim, E a sua mãe em alívio. casa. Minha mãe na minha casa. Graças a Deus. E ela queria saber o que estava acontecendo, tal. Depois eu conversei com ela. Ele nunca mais voltou. Nunca mais. Ele não teve nem a decência de vir lá em casa pra pegar as coisas dele. Esse foi o nível. Eu já tinha terminado a E como é que faculdade. foi pra fazer o divórcio? Ou vocês não eram casados no papel? Sim, a gente era casado no papel. Nossa. A gente era casado no papel. E como é que foi pra fazer o divórcio? Ele saiu. Depois eu passei mensagem pra ele e falei, olha, vou fazer meu divórcio. Sim. Não quero mais nada. Na época também a gente tinha um caso civil que estava andando, porque ele teve um acidente de carro. E ele apareceu no meu escritório, onde eu trabalhava antes, e falou, eu preciso que você assine uma documentação. Que era para eu abrir mão do dinheiro que eu tinha direito, que ele estava para receber. Eu falei, não, eu que tenho pago tudo na nossa vida. Você esvaziou. Eu tinha mais de 20 mil dólares na nossa poupança, você esvaziou, você tirou todo o dinheiro, tudo. Aí que você vê a mudança. Porque quando ele chegou no escritório, era aquela cara de pobre coitado e não sei o que lá. Na hora que eu falei isso, ele falou assim, você quer esse dinheiro pra quê? Você é o que você é hoje por causa de mim. Você tá pra ser advogada por causa de mim. Você virou cidadã americana porque eu sou americana. Aí eu virei pra ele, já com toda a tensão. Falei, eu agradeço todo dia que a sua mãe te pariu na América. Parabéns pra ela. O resto tudo é mérito meu. Porque você nunca ajudou em nada. Meu Deus. Nunca ajudou em nada. A única coisa que você fez foi nascer dentro dos Estados Só Unidos. isso. Só isso. E dorme com esse barulho, seu nojento. Literalmente. Só foi isso que ele fez. Gente, meu Deus do E céu. toda essa arrogância aí. Enfim. Finalmente saiu o divórcio. E ele desapareceu, eu bloqueei tudo também. E falei, gente... Nunca mais. Nunca mais. Graças a Deus. E outra coisa, eu falei assim, sabe de uma coisa? Pega esse dinheiro, enfia na sua goela. Engole. Porque dinheiro eu faço de volta. Certíssimo. Isso daqui é a minha entrada pra ter paz na minha vida. Sim. Então, pega tudo. Tirou da poupança, pega tudo. Tudo. Vá em paz. Vai embora. Me deixa em paz. Esquece da minha vida. E pronto. E eu me lembro, eu dei entrada no meu divórcio dia 14 de setembro de 2018, que também era o dia do nosso casamento. Sim. Sério? Aham. Naquele dia eu dei entrada. Naquele dia eu fiz uma festa de divórcio. Naquele dia eu saí com os meus amigos. Naquele dia eu peguei o anel que ele me pediu em casamento e vendi. E bebi com o dinheiro. Ai, arrasou. Adorei. Gostei desse final. Palmas. Adorei esse final. Adorei. E pronto. Certíssima. Pronto. Falei, sabe de uma coisa? Se a América não me derrubou, você não vai me derrubar. É Pronto. isso. É sobre isso e tá tudo bem. Pronto. Naquele ano, eu literalmente divorciei, virei cidadã americana, terminei a faculdade de Direito
E aí, óbvio, né, que você, antes da sua vitória real, você comete outro erro, que é casar de novo. Ô, mulher, você tava pronto para isso? Menina, não era que você estava pronta. O problema é que tem gente que te pega numa fase da sua vida Ai, não fala, sério. Numa fase que você tá carente, você tá... e usa aquela fase pra acabar com você ainda mais por conta dos próprios interesses. É por isso que hoje eu fico muito alerta, porque como eu tô separada, divorciada e tudo mais, eu fico muito alerta e eu falo assim, nesse joguinho aqui eu não caio, nesse daqui eu não caio. Exatamente. E vou me desviando, e vou vendo os jogos e vou me desviando. Exatamente. A terapia não estava em dia naquele dia. O dia que eu Por isso que eu não cancelo minha terapia. não estava em dia. E casei de novo. Foi a pior coisa que eu decidi fazer. Porque foi uma confusão tão grande, que complicou tantas coisas. E que, de uma certa forma, foi até mesmo pior do que o meu primeiro marido. Caraca, sério? Porque uma coisa é abuso físico. Pra mim, foi muito mais fácil superar aquilo do que o abuso emocional. Ah, nossa, o psicológico é pior. Porque a pessoa te faz de doido. É. A pessoa joga tudo em cima de você, toda a carga em cima de você, como se você estivesse falando coisas absurdas, como se você tivesse expectativas completamente fora da casinha, como, não, se você casa, assim, pra mim, nós vamos morar juntos, nós vamos criar uma família, nananana. E a pessoa acha que você tá demandando muito, que é tudo muito difícil, e aí, no final das contas... É o famoso cara que não nasceu pra casar, ele nasceu pra morar com a mãe. Exato. Exatamente. E aí, toda vez que você fala, não quero mais, a pessoa vem e quer fazer por, né, te seduzir de novo, e ser bonzinho, e não sei o que lá, e era sempre essa, e nesse ioiô com emoção, e não sei o que lá. Até que um dia eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não quero mais. Não quero mais. Não quero mais nada. Vou te perguntar assim, nessas linhas assim de altos e baixos em relacionamentos, como é que é estar linear, porque agora você é casada, Sim. muito bem estruturada, muito bem casada, Aham. como é que é estar linear num relacionamento? Gente, No início você tomou um susto, um baque assim, tipo assim, estranho. caraca, Era totalmente estranho. Por quê? Eu vim de momentos que eram pessoas que só sugavam a minha energia pra um relacionamento com um cara que era uma troca de energia. sim, Que é uma pessoa... Gente, se você conhecer o Caio, mano, não existe homem igual o Caio. Vocês bom. podem falar o que vocês querem sobre o marido de vocês, nenhum dos seus maridos é igual ao meu. Não é. Parabéns para o Caio. Isso aí, Caio. Porque, assim, é uma pessoa que super te apoia, não sente necessidade de te diminuir pra se sentir que é homem, e não tem medo de quem eu sou. Não tem medo da sua grandeza. Exatamente. Meu amor, seja quem você é. Você quer brilhar? Brilha, bebê. É pra isso que você existe. Sério. Entende? E é uma Ai. pessoa que te empodera o tempo todo. Aquela pessoa que não cansa de falar pra você que eu te amo e que não tem medo de ser vulnerável com você, que não tem medo de falar pra você as coisas que aquela pessoa realmente sente e de também te dar um toque quando você tá sendo louca. E tá tudo certo. Então, pra mim, foi muito estranho. Porque minha filha, aconteceu do nada. Sério. Eu, literalmente, fui pra uma... Eu tive que importar, by the way, tá? Foi importado, porque não achei nos Estados Unidos. Eu estava no Brasil, numa viagem, literalmente, assim, de lavar a alma Sim. dos meus tudos aqui. E aconteceu. E foi tão forte, foi uma química tão intensa, e foi uma coisa tão louca, que eu falava assim, não é Gente, real. isso merece um livro. Nossa, eu já adorei. Eu comprava esse livro. Eu falava, não, isso é muito diferente. E um dia a gente estava em Salvador, 3 dias depois a gente estava no Rio. Em dezembro eu fui pro Brasil e a gente foi pra Fortaleza. Depois a gente foi pra Salvador passar o final de ano. O aniversário dele é 25 de dezembro, o meu é 27 de dezembro, passar o final de ano em Salvador. Depois a gente estava no Rio de Janeiro, quando eu estava recebendo um prêmio com a revista Caras. E daqui a pouco a gente estava em Salvador fazendo chá revelação na nossa filha. E depois a gente... Então, assim,
nesse período super curto, a pessoa, em quase um ano, investiu no relacionamento, uma coisa que o meu primeiro marido não investiu em 5 e o segundo não investiu em 3. Gente, que legal. E foi assim, fluindo, e fluindo, e fluindo, e fluindo. E foi fluindo. acontecendo naturalmente, foi Totalmente. foi tipo pagodinho. Eu deixa ia falar acontecer isso agora! Carioca é foda. Foi tipo pagodinho, deixa acontecer naturalmente. Literalmente. E a nossa vibe é essa, pagodinho. Ai, que tudo, adorei! Gente, já quero conhecer o casal. Literalmente. E foi uma coisa assim que é uma diferença que não dá nem pra comparar. Eu vejo a vibe de vocês dois no Instagram, eu acho super top, E é isso. super linda. Entende? Você sente que os dois têm uma energia muito positiva e muito Sobretudo. intensa. Sobretudo. E até mesmo pra encarar a minha gravidez, porque, poxa, no início a gente tava muito longe, porque todo mundo acha que porque você é advogado, que o advogado não trabalha no seu caso, tá? Que tá tudo demorando no seu caso, que a advogada não tá fazendo o que ela... Gente, advogado é igual aquele negócio, som de casa não faz milagre, Sim. tá? Então, o perrengue que a gente tem passado, até mesmo imigratório e tudo mais, pra conseguir o cara aqui, foi o maior perrengue da minha gestação. A minha gestação foi maravilhosa desde o início. Mas isso do exterior, de tentar fechar essa distância, tem sido a maior batalha. E eu sempre falo pra ele, todos os dias, falei, Caio, qualquer outro homem, porque infelizmente a cultura é, você está grávida. Eu, homem, não estou grávido. Você está passando pelas coisas, eu não estou passando pelas coisas. Você tem as suas consultas, eu não preciso necessariamente estar com você. Porque é você que está grávida. Até a criança nascer, a minha responsabilidade não começou. E a diferença foi que, desde o princípio, ele esteve sempre envolvido. Ele sempre foi para todas as consultas. Mesmo ele estando no Brasil, ele esteve presente em todas as consultas em videoconferência. Ele toda noite conversa com a nossa filha. Ele todos os dias fala com ela de manhã, fala com ela de noite. Todos os dias, até mesmo agora nessa reta final, ele dorme comigo todo dia no telefone. Todo santo dia. Todo dia. Gente, que legal, que top. E investe aquele tempo na nossa família, mesmo a gente estando distante no momento. Todo santo dia. Tá pensando que advogado também não advoga no seu caso, não? Obrigada. O mesmo tempo que demora o seu caso, demora o caso da advogada. Da advogada, entende? E eu falo, gente, quando eu falo para meus clientes que eu faço o que eu faço porque eu passei e estou passando, é real, entende? Eu sou imigrante. Sim. Eu já fui indocumentada. Eu sei, até mesmo para meus clientes que são clientes de violência doméstica, eu sei o que é estar num tipo de casamento assim. Eu sei o que é passar pelo processo várias vezes. Pra galera do DACA, eu sei o que é estar no DACA e ter toda a ansiedade de vai ou não vai, o que vai acontecer. Casamento, eu sei o que é casar. Gente, eu sei. Eu conheço o ins and outs do sistema. Eu tô ligada, entende? E, mais uma vez, ou até mesmo no meu negócio, ou no meu relacionamento, fez toda a diferença hoje ter uma pessoa que me apoia. Sim. Do momento que eu levanto até o momento que eu vou dormir. Que legal. E que realmente, assim, me empodera de uma forma que eu sempre fui muito assim, gente, eu sou eu, não tô nem aí. Só que tem uma pessoa que fala, é isso aí, Larissa, você é quem você é e não tá nem aí mesmo. É muito diferente. É muito legal quando você tem uma pessoa do seu lado que vai somar com você. Total. Entendeu? Não uma pessoa que vai subtrair. Exatamente. É muito ruim quando você se sente subtraída. É horrível. Entendeu? Ah, a pessoa tá tirando. Aham. E não é dinheiro, nem tudo é sobre dinheiro, É mas sua sobre essência. energia, Exatamente. sobre quem você é. É muito bom você ter uma pessoa que fale, não, você é isso, você é aquilo. Exatamente. E é uma troca. Exatamente Entendeu? isso. É uma troca. Faz toda a diferença. Por exemplo, tem um bolão rolando na família, que todo mundo acha que a Thalia, quando a Thalia vai nascer, a galera de hoje, já vou avisar, vocês todos rodaram, que ela não vai nascer hoje. Já vou logo avisando. Já estou aqui. Estou aqui pra te avisar que ela não vai vir hoje. Gente, a gente tá gravando num sábado, esse vídeo sai na quinta-feira. E provavelmente ela não vai ter saído na quinta. E vamos estar esperando Thalia.
Mas eu falei pra todo mundo, falei, gente, Thalia vai nascer na segunda-feira, dia 12, tá? Ai, mas por quê? Porque mamãe acabou de fazer um trabalho e a gente fez o visto do Sorriso Maroto, eles estão vindo fazer um show aqui nos Estados Unidos. Vão ser aqui em Fort Lauderdale, no domingo. Eu falei, gente, Sorriso Maroto é uma das bandas favoritas da mamãe e do papai. Minha também. Mamãe precisa comparecer. Eu literalmente só quero escutar aquela música. Olha, essa barriga é a coisa mais linda, tá? Tá representando o nosso amor. E depois disso você pode vir, filha. Mas espera o Sorriso Maroto. É só isso. E assim, outras pessoas podem falar assim, ai, Larissa, mas que coisa chata. Ele falou, bebê, se é isso que você tá sentindo, tá tudo certo. Tá certo. Você que tá gerando, gente. A barriga é tua. certeza. Ele acha que vai ser dia 9, mas enfim, entende? Deixa ele achar que Exa- a mãe mas- sou eu. Ele me dá abertura pra ser quem eu sou, sem tentar me abafar. Sim. Porque nos meus relacionamentos prévios, era sempre assim. Ah, não, você é muito loud. Você é muito escandalosa, porque você é muito isso, você é muito... Era sempre, eu sou muito... Mas eu sou muito essas coisas. É quem eu sou. E quem estiver do seu lado, que aceite como você é. E não te diminua. Exatamente. E é isso que a gente tem que deixar mensagem hoje. Vamos finalizar nosso bate-papo com essa mensagem. Não Exatamente se diminua pra caber em alguém. Não. Seja você. Se Exatamente. alguém vir pra ficar com você, que seja aceitando o tamanho da sua grandeza. Exatamente. Parem de se diminuir para caber em lugares tão pequenos. Você Gente, não caixinha. merece. É uma caixinha. E outra coisa, se aquela pessoa quer te diminuir, minha filha, coloque suas mãos nos céus e diga, tô fazendo alguma coisa certa, vou sair daqui. Porque você não precisa. Isso. E eu tenho tantas mulheres que entram no meu escritório, especialmente depois de relacionamentos abusivos e tudo mais, e parte do processo, até mesmo para elas entrarem com o processo, é mostrar para elas que, mano, você merece muito mais do que essa pessoa te deu algum dia. E você merece muito mais do que você está se dando agora. Porque se você foi feita perfeita, tá? Perfeita. Desde o dia que você saiu do útero da sua mãe, o dia que você foi formado lá dentro, você nasceu perfeita. E você não precisa ser pequena, ou você não precisa abafar sua luz, porque alguém tá se incomodando com quem você... Seja quem você é. Pra que você vai querer ser igual a outra pessoa? Pra quê? O mundo tá aí pra isso. Será pra ser todo mundo igual, gente? Virava todo mundo clone. Que coisa chata. Bato palma. Bato palma. Essa semana eu vou cancelar minha terapia que já tá feita. Doutora Larissa, é nessa vibe, muito feliz e muito alegre. Eu vou falar pra você sinceramente que eu tô aqui anestesiada. Espero que a minha próxima gravação seja tão forte e intensa como foi essa agora. Parabéns demais pela sua história, Obrigada. pela sua essência, pelo que você se tornou, pela sua luta, determinação. Você é gigante. Naquilo que você é Você é gigante como pessoa. Eu amei, sinceramente, conhecer. Obrigada. Eu não sabia que ia ser desse jeito. Gente, eu não conhecia a doutora Larissa antes. Eu conheço por Instagram. E foi tudo tão intenso e tá sendo tão bom pra mim aqui que eu, por mim, eu me tirar 3 horas de bate-papo sem problema nenhum. Mas muito obrigada de verdade. Cara, é top demais. Um prazer. Eu sempre falo que quando você aceita que as coisas que acontecem com você são para os outros também, para você poder impactar as outras pessoas, você aceita o seu passado, você desfruta do presente e você doa pro futuro. Isso. Literalmente. Certíssima. E essa mensagem que a gente deixa aqui pra vocês hoje, gente. Doutora Larissa, com essa história de vida maravilhosa, uma história de superação. Eu vou falar, eu tô sem fôlego. Eu tô sem fôlego pra esse bate-papo. Muito obrigada, gente. Tá esperando a Thalia de braços abertos pra receber esse pedacinho de amor que vai crescer num lar totalmente maduro e próspero de amor. Amém. Que bom. Que bom. Obrigada. Gente, é nesse clima, nessa vibe, super por alto. Eu já não tô mais sabendo o que eu tô falando. É nessa vibe, nessa energia,
super tensa, super intensa. Olha só, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Você me deixou sem palavras. Você me deixou sem palavras. Eu não sabia que seria desse jeito. Cara, que mulher. Por isso que eu falo, as pessoas não entendem o que vem por trás de tudo isso. Cara, que mulher forte e determinada. Parabéns. Obrigada. Eu sinto com tantas mulheres fortes que eu fico assim, ó. Eu só fico extraindo pra mim. E eu falo, uma vez a minha amiga falou assim, o que você ganha com esse podcast? Eu falei assim, eu ganho um aprendizado tremendo. Não, com certeza. Você não tem noção tanto de pessoas que trazem Com certeza. histórias tão impactantes pra minha vida. Uhum. E a sua é uma delas. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Gente, muito obrigada por estar aqui conosco. Se você assistiu esse bate-papo até o final, curta, comenta e compartilha. É muito importante que você se inscreva no canal. Inscrevam-se, por favor. Não deixa de se inscrever nesse canal. Curta, comenta e compartilha. E essa é a doutora Larissa Salvador trazendo a sua história de força e determinação. Obrigada. Beijo, até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau. Larissa, mulher.